traz nada. Aí o cara vai lá e cria um índice. Aquela consulta que estava ali em horas rodando, caiu para alguns milissegundos. Então, é exatamente para isso que o índice serve. E uma definição bacana que eu acho que eu vi umas semanas atrás, o Fabiano Amorim, que ele é um expert em SQL Server também, e esse podcast, um podcast super bacana sobre isso, muito engraçado também, vocês escutam o pessoal falando, conversando, é muito legal, eu recomendo. Quem quiser depois o link, é só falar, o link é fácil. E ele falou que você evita ler o que você não quer. Essa é uma definição muito bacana, que é muito certa. Você tem quando você vai lá no livro e procura pelo índice, você acabou de avançar um monte de letras no alto, e você vai chegar lá no S, você acabou de evitar de ler um monte de página que você nem vai precisar. Então, o índice serve para isso também. Ele te ajuda a ler o que você não quer. Então, um negócio bem bacana. Então, vamos fazer uma demonstração rapidinha, só para ver, só para levantar a curiosidade de vocês sobre esse negócio de índice. Eu tenho uma tabelinha aqui, um banco chamado SQL7. Está todo mundo enxergando aí? Se quiser, eu aumento a letra. Tá bacana? Então, eu tenho uma tabela aqui, que é a tabela de clientes. Só mostrar a estrutura aqui para vocês. É uma tabela bem simples, com dados fictícios aí que eu cheguei. Então, tem código, CPF, nome, sexo. Só um exemplo de tabela que a gente encontra em vários ambientes, em várias situações. Essa minha tabelinha, ela tem aí, vou fazer uma contagem nela, 1 milhão de itens. Pouco, tá? Relativamente pouco. Vamos, só para exemplificar, como essa máquina aqui não é muito boa, então esse número é bem legal. Nessas demos eu vou estar usando esse comando aqui, galera. Não se preocupe, é só um comando do SQL Server para eu pegar as tabelas que estão em memória e jogar lá para o disco para a gente ver o poder do índice mesmo. Porque se estiver em memória é muito mais rápido do que no disco. E como geralmente em produção o acesso é a disco e tem muito acesso, então toda hora tem que estar no disco, a gente vê o poder melhor. Então esse comando é só para eu fazer isso, então não se preocupem com ele. Então eu vou fazer uma consulta aqui na minha tabela. Então vou fazer uma consulta aí na minha tabela. Tá rodando. Consulta simples. Selecionei lá na tabela clientes, de nome igual a Rodrigo. Então, peguei todos os Rodrigos que existem nessa minha tabela. Eu tomei 4.513 linhas e 6 segundos. Beleza? Acho que todo mundo aqui tem paciência para na hora de fazer uma pesquisa em algum web, ficar esperando 6 segundos, girar lá o negócio. Isso, 1 milhão de pessoas acessando, vai tempo. Um cafezinho, vai jogar um GTA aqui. Então agora a gente vai criar um índice nessa tabela. Assim que se cria um índice. Calma que a gente vai entrar em mais detalhes. Eu estou criando um índice. O banco de dados SQL Server está fazendo alguma coisa, criou um índice. Agora vamos repetir essa consulta. Vocês lembram que demoraram 6 segundos, né? Vamos repetir. Eu vou limpar de novo na memória para falar, estava em memória, não sei o quê. Não, vou limpar de novo. Repetir a consulta. Incríveis 0. Alguns milissegundos. Então, estão vendo aí, índice é uma coisa boa. Qual o problema disso aqui agora? Toda vez que eu inserir nessa tabela, eu tenho que dar manutenção no meu índice. Tem um custo, mas tem uma vantagem. Eu falei, às vezes vale a pena e às vezes vale a pena. Depende do cenário, depende do caso. Beleza, galera? Vamos voltar lá? Não deu para ver o poder de um índice. Tanto que é legal. Vou dropar o índice, apagar ele, para a gente poder fazer outros exemplos depois. Então, show de bola? Então, galera, o índice é esse carinha. Só que, o que o índice ajuda? No que ele ajuda? Tabelas. A gente viu que foi em tabelas. Então, para a gente, antes de entender o índice, a gente tem que entender um pouquinho o que são essas tabelas, como que elas são armazenadas, como que elas são formadas, como que é feita pesquisa em tabela, para a gente entender como que o índice ajuda ali. Então a gente vai dar uma pincelada rápida aqui sobre tabela, só para dar uma refrescada na memória, para a gente poder
explicar para esse conceito de tabela. O que são tabelas? Tabelas é onde a gente guarda a informação do banco. Então, você tem um banco de dados, aí o cara fala, não, ó, esse dado desse cliente vai estar no banco de dados. Vai estar uma tabela dentro de um banco de dados. Então, a tabela é o lugar onde a gente guarda as informações. E elas são estruturas que elas não disponibilizam os seus dados em linhas e colunas. Ou seja, é igual uma planilha. Você tem lá uma tabela, as coluninhas e várias linhas que você vai inserindo, atualizando, deletando ao longo do tempo de vida dela. E elas servem para abstrair coisas do mundo real. Por exemplo, posso ter tabela de clientes, posso abstrair coisas abstratas também. Então, por exemplo, tabela de configurações. O Exchange, por exemplo, o servidor de e-mail da Microsoft, ele usa tabelas em um banco de dados para poder armazenar várias configurações que os usuários definem, que os administradores de clientes definem. Ele posso ter tabela de e-mails também, de cada linha da minha tabela representando um e-mail. Então, uma tabela, ela tem infinitas possibilidades de uso. Tudo isso vai depender do negócio, vai depender da empresa, vai depender da aplicação. Então, quando vamos se criar uma tabela, eles vão fazer toda uma análise para definir como vai precisar e etc. Entendeu? Então, uma tabela serve para isso. Uma tabela é formada de colunas e linhas. As linhas da tabela, ela representa uma ocorrência da informação. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes. Então, provavelmente, uma linha daquela tabela representa um cliente. Então, ela representa uma coisa individual daquela entidade que você está representando. Entendeu? Então, uma tabela serve para isso. É claro que isso é no geral. Isso depende, como eu falei, depende da modelagem, depende da abstração. O interessante é que linhas é o que você retorna na tabela. Quando você faz uma consulta na tabela, você quer aquelas linhas para fazer alguma coisa. Entendeu? Linhas servem para isso. Você pode ter uma tabela sem com várias milhões, milhares de linhas. Entendeu? Então, uma tabela pode iniciar lá sem nada e depois ir crescendo. Quando você lê uma linha, a linha ela vem segmentada. Então, você tem uma linha de clientes, por exemplo. Então, aí você vai ter lá nome, endereço, telefone e uma modelagem. Em alguma outra modelagem você só pode ter o nome. Ah, Rodrigo, eu posso ter placa de veículo? Posso, claro que eu posso. Se a minha modelagem exigir que o meu cliente seja representado por uma placa de veículo, uma coluna chamada placa de veículo, sabe-se lá para quê, mas eu posso. Isso depende da minha modelagem. O interessante é que aquela informação, aquela linha é segmentada em várias informações que são as colunas. Então, as colunas é onde o dado, eu guardo o dado. Então, na hora que eu insiro dentro de uma tabela, eu insiro dentro de uma coluna. Então, uma coluna, para mim, ela pode ter vários dados. Então, cada dado aqui vai ser uma linha diferente. O interessante é que tem vários dados. No exemplo que a gente fez no início, eu tinha a tabela de clientes. Você tinha a coluna nome e tinha o nome dos clientes. Então, tinha vários clientes Rodrigues. Cada linha daquela representava um cliente para mim, na minha modelagem. Tranquilo, galera? Tranquilo? Então, em uma tabela, ao contrário da linha, ela tem que ter no mínimo uma coluna. Eu não posso criar uma tabela sem coluna. É a mesma coisa que nascer alguém sem cabeça, né? Não existe isso. Então, uma tabela, ela tem que ter uma coluna. E uma coluna, ela não é a casa da mãe Joana. Por que uma coluna não é a casa da mãe Joana? Porque você não pode sair colocando qualquer coisa na coluna. Ah, eu tenho uma coluna que é para eu guardar a data de nascimento. Então, eu posso colocar nessa coluna o nome do presidente da República? Não posso, porque eu vou botar a letra ali, eu não posso botar isso. Então, os tipos de dados, eles são importantes porque eles definem esse tipo de coisa, eles definem o que eu posso colocar na minha coluna. Eles são a primeira forma de restringir valores no coluna. E outra importância deles é o tamanho. Todo tipo de dado, ele tem um tamanho, que é o que vai definir o quanto que aquela coluna vai ocupar na minha tabela. Então, se eu insiro uma linha, aquela linha vai gastar um espaço no meu banco de dados, na minha tabela. E o que vai definir esse espaço é justamente a soma do tamanho das minhas colunas. Então, se eu tenho uma coluna lá que gasta 1 mega
Gente, isso é um absurdo, mas só para vocês terem exemplo. Se você é um aluno que gasta 1 mega só uma vez que eu ensino, então sei que seria 1024 linhas, minha tabela parece 1 giga. Então, só para vocês terem uma ideia. Você tem uma coluna lá, beleza, vamos reduzir um cenário mais real. Uma coluna de 4 bytes, tem uma tabela de 1 bilhão de linhas, eu tenho aí quase 1 giga. Quer dizer, desculpa, quase 4 gigas de dados. Então, galera, tipo de dado é importante, beleza? Tipo de dado define o tamanho, a gente vai ver que isso vai influenciar lá nos índices. Então, a gente classifica os tipos de dados de algumas formas, e uma delas é tamanho fixo, ou seja, quando eu falo que uma coluna é chá, especifico chá é quando eu posso inserir letra, espaço, acento, qualquer coisa, especifico uma quantidade de caracteres, ele sempre vai ocupar essa quantidade. Então, se eu tenho 10, falo que é char de 10, então ele sempre vai ocupar 10. Ah, mas e se eu botar só um azinho lá? Ele preenche o resto com espaço. Como todo mundo sabe aqui, espaço gasta. Espaço gasta espaço lá no computador, na representação binária. O int, por exemplo, o int gasta 4 bytes. Ou seja, eu tenho 4 bytes, eu tenho 32 bits de combinações diferentes aí para gerar um número. Então, eu posso gerar até um valor até 4 bilhões. Quando eu uso uma coluna int. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso inserir alguma coisa, eu não posso inserir um valor 3 bilhões quando eu falo uma coluna int. Ah, Rodrigo, mas então como é que eu escolho o tipo de dado? De novo, depende da sua modelagem. Se você tem uma coluna lá que é para, por exemplo, guardar meses do ano, você não vai botar o int lá, você vai botar por acaso um mês 3 milhões, 2 milhões, não vai. Então eu posso ter tipos menores que índices que gastam menos espaço que conseguem representar de um ao outro. Entendeu? Então o tipo de dado é importante por isso. Eu tenho tipo de dado. Então, esses tipos de tamanho fixo sempre gastam tamanho, independente do valor que você colocar lá. E tem os tipos de tamanho variável. Varchar, por exemplo, é de variable char. E ele gasta só aquilo que você está inserindo na hora. Então, se eu falo que eu tenho um varchar de 100, insiro, sei lá, 50 caracteres, ele vai só gastar 50 caracteres. Mais um overheadzinho para justamente controlar o tamanho desse campo, para ele, quando ele for ler lá o dado, saber que ele está lendo, só tem que ler 50 caracteres. Entendeu? Então, esse tipo de tamanho variável, é o que você geralmente usa para guardar mensagens de fórum, sabe? Aqueles os fóruns, por exemplo, Facebook lá, vou deixar a tabelinha dentro lá, ou sei lá, que vai guardar o código HTML da sua mensagem, vai guardar. Então ele precisa ser um tamanho grande, de um varchar. Como são tamanhos diferenciados, então ele precisa de um tamanho variável. E o varchar, ele é um tamanho. Então ele varchar para Unicode, por exemplo, se você tem um sistema que vai ser usado aqui no Brasil, vai armazenar nome de gente do Brasil, do Japão, da França, o varchar é um tipo aí que gasta mais espaço porque ele abrange uma maior de caracteres. Então eu posso guardar um ideograma lá dentro do meu ano, usando esse tipo de dado. São tamanhos variáveis. Beleza, galera? Tranquilo? Aqui a gente só tem uns exemplos, só para a gente ver rapidinho. Os tipos de dados, tem o small int, eu falei que tinha uns menores que int, ele gasta 2 bytes. Se não me engano, ele vai até 32 mil e alguma coisa. Então, se você tiver um valor que precisa ultrapassar disso, small int não é uma opção. Menor que isso, já é uma carinha bem bacana. Baseline, data e hora.